A primeira equipe da Marvel, a primeira família, os primeiros a trazerem o conceito de super-heróis com problemas cotidianos. Os Quatro Fantásticos que deram o início a praticamente todo um universo nos quadrinhos. Reed Richards, Ben Grimm, Sue Storm e Johnny Storm são a base e o alicerce para tudo o que a Marvel é até os dias de hoje. Eles são o Quarteto Fantástico. E assim como a Marvel tem um bom alicerce, você também precisa de um para o seu projeto online. E quem pode ser esse alicerce para você é a King Host. A King Host é uma parceira já conhecida aqui do canal, mas se você não está acompanhando os vídeos, saiba que a King Host é uma empresa brasileira especializada em hospedagens de sites e e-mails, com quase 20 anos no mercado. E a King Host tem soluções para todo tipo de projeto online. Por exemplo, se você só precisa de uma hospedagem para o seu blog ou portfólio, pode escolher por uma hospedagem compartilhada que coloca o seu projeto no ar a partir de R$ 9,99 por mês. Agora, se você é um profissional tech e entende de programação, eu sugiro que você escolha a VPS para que possa instalar os seus próprios softwares, alterar as configurações do servidor e explorar todos os recursos dedicados com muito mais controle, mais performance e liberdade total para rodar o que você quiser. Independente da sua opção, a grande vantagem é que o suporte da King Host é todo em português e os servidores estão no Brasil, o que faz com que a navegação seja muito mais rápida. Então não importa se você está lançando uma loja virtual ou um sistema, a King Host tem a infraweb sob medida para o seu projeto começar com o pé direito, com uma performance de alto nível. Mas para começar com os dois pés direitos, a King Host está aqui te oferecendo 2 cupons de desconto. Com o cupom NERD70 você ganha 70% de desconto na hospedagem compartilhada. E com o cupom NERD45 você recebe 45% de desconto nos servidores de VPS da King Host. Então esse é o momento para começar o seu universo compartilhado na web. Mas corre para aproveitar esses descontaços, porque é por tempo limitado. E agora sim, antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. O Quarteto Fantástico, ou Fantastic Four, surgiu pela primeira vez na revista The Fantastic Four número 1, criados por Stan Lee e Jack Kirby em 1961. Reed Richards, um brilhante cientista e engenheiro, desenvolveu uma nave espacial capaz de ultrapassar a velocidade da luz, chamada de Marvel 1. O plano de Reed era usar a nave para visitar um planeta semelhante à Terra num sistema estelar a 44 anos-luz de distância. Só que os financiadores de Reed começaram a perder o interesse no projeto com o passar do tempo. Assim, para não perder todo o trabalho, Reed decidiu fazer uma viagem não autorizada. Para isso, Reed precisava do seu grande amigo e piloto, Ben Grimm, que, mesmo com incerteza, aceitou o serviço. A noiva de Reed, Susan Storm, também queria participar, assim como o irmão dela, o jovem Johnny Storm, que inclusive teve treinamento espacial. Assim, eles partiram para essa viagem, mas encontraram uma grande radiação cósmica que ultrapassou a proteção da nave e afetou os 4 tripulantes. A nave teve que voltar para a Terra e fazer um pouso de emergência, e ali os 4 perceberam os efeitos colaterais nos seus corpos. O corpo de Reed Richards ficou elástico e maleável. Sue Storm se tornou invisível. O corpo de Johnny Storm se tornou inflamável. E o mais afetado foi Ben Grimm, que teve a mudança mais drástica, tendo o corpo todo transformado em pedra. Depois do choque inicial, eles decidiram usar essas habilidades únicas para ajudar as pessoas. Reed Richards passou a ser chamado de Senhor Fantástico, Sue Storm de Garota Invisível, Johnny Storm de Tocha Humana e Ben Grimm de O Coisa. E juntos eles se auto-intitularam como Quarteto Fantástico. Acontece que, junto com a origem do quarteto, vem também a origem da própria Marvel. Na década de 40 foi criada a Timely Comics, onde tentaram emplacar alguns heróis,
Os mais conhecidos dessa época são Capitão América, Namor e o primeiro Tocha Humana. Com o tempo, a Timely não teve o sucesso esperado. Chegou a trocar de nome, se chamando Atlas Comics. Até que na década de 60, sem muita esperança de sucesso, Martin Goodman, o dono da empresa na época, pediu para um jovem funcionário criar uma equipe de super-heróis, tentando competir com o sucesso que a Liga da Justiça fazia na DC. Esse jovem funcionário era ninguém menos que Stan Lee. Só que Stan Lee também estava cansado da mesmice e estava quase desistindo da indústria de quadrinhos. Então a sua esposa na época lhe deu uma ideia. Já que ele não está se importando se vai continuar ou se vai ser mandado embora, então que escreva o que realmente quer. E o que Stan Lee realmente queria criar eram personagens reais, com problemas reais. O fato de serem super-heróis era só um detalhe. Com isso em mente, ele criou uma família funcional, às vezes disfuncional, que brigavam entre si, só que não usavam identidades secretas, que viviam em Nova York, uma cidade real, e que não queriam ter aqueles poderes. E essa proximidade do herói com o leitor era algo inovador na época. Saindo da mesmice, o Quarteto Fantástico foi um sucesso e foi quando a Timely, depois Atlas, passou a se chamar Marvel Comics. Esse é um dos motivos do quarteto ser considerado o berço do universo Marvel. Outro motivo é que desde a sua criação, praticamente todas as bases para as histórias e personagens que a gente conhece hoje em dia surgiram aqui. Logo na segunda edição surgem os Skrulls. Na terceira edição, Reed cria o uniforme super resistente e icônico da equipe. Na quarta edição, Namor é resgatado da época da Timely para agora fazer parte do universo Marvel. E na quinta edição, surge o que viria a ser o maior vilão da equipe e de toda a Marvel, o Doutor Destino. Em 1965, Reed Richards e Sue Storm se casaram, oficializando assim a primeira família e o primeiro casamento da história da Marvel. A criação de outros personagens nessa época nas páginas dos quadrinhos da equipe continuava desenfreada. No mesmo ano de 1965, surgem os Inumanos, e com eles um romance proibido entre Johnny Storm e a princesa inumana Cristal. As histórias nessa época das HQs eram muito antológicas. Cada edição era praticamente uma história única e individual. Mas em 1966, a Marvel faz a sua primeira trilogia, trazendo pela primeira vez Surfista Prateado e logo depois A Vinda de Galactus, nas edições 48, 49 e 50. As HQs do quarteto se diversificavam muito em temática, mesmo sempre mantendo o padrão de super-herói da época. Mas ainda em 1966, por exemplo, a edição 51 trazia uma história mais introspectiva de como o Coisa vivia traumatizado pela mudança no seu corpo e em toda a sua vida, o tornando um dos heróis mais trágicos da Marvel. Na edição 52, a editora traz o primeiro super-herói negro, o Pantera Negra, além de toda a mitologia de Wakanda. E na edição 57, por exemplo, ela consolida o Doutor Destino como um dos maiores vilões da Marvel no arco Dia do Juízo Final. Em 1968, a família aumenta com o nascimento do primeiro filho do casal Reed e Sue, o pequeno Franklin Richards, que viria a se tornar um dos mais poderosos personagens de toda a Marvel. A década de 70 foi de expansão das histórias mais heróicas da equipe, criando personagens menores. Isso aconteceu aqui porque Jack Kirby, que era de fato a cabeça criadora das histórias do quarteto, mais do que o próprio Stan Lee, deixou a Marvel. E por isso os maiores destaques do grupo voltaram só na década de 80, como em 1982, onde acontece o julgamento de Galactus, dando mais camadas pro considerado vilão, mostrando que a sua fome de devorador de mundos não é algo que ele faz por maldade, e sim por necessidade. É uma questão de sobrevivência e não de escolha. Em 1984 aconteceram as primeiras Guerras Secretas e todo o Quarteto Fantástico participou do grande evento.
Em 1985, o grupo vai até o Microverso, depois do Homem Psíquico transformar Sue Storm numa vilã. E quando ela supera essa condição, e com o amadurecimento da personagem, Sue Storm, que sempre foi chamada de Garota Invisível, passa a ser chamada de Mulher Invisível a partir daqui. Na década de 90, com algumas HQs de viagem no tempo, as histórias já mostravam como Franklin Richards seria um personagem de extremo poder, como foi em Dias de um Futuro Presente, de 1990. Isso se consolida em 1996, quando acontece a saga Massacre, onde os heróis como o Quarteto Fantástico, Vingadores e até mesmo o Doutor Destino se sacrificaram para derrotar o vilão Massacre. Todos foram considerados mortos, mas na verdade foram salvos por Franklin Richards, que criou uma dimensão de bolso para mantê-los a salvo, que ficou conhecida na saga Heróis Renascem. Com a volta dos heróis para o universo tradicional depois desses eventos, o quarteto se tornam reais exploradores espaciais em 2002, aumentando também o desenvolvimento em família, principalmente com a chegada da nova filha de Reed e Sue, a pequena Valeria Richards. Em 2003, um combate contra o Doutor Destino deixa o rosto de Reed Richards deformado e traz consequências trágicas para o Coisa. E assim, o quarteto vai em busca do seu próprio criador para resolver essas coisas. E eles encontram ninguém menos que Jack Kirby. E assim, esse senhor com um lápis e um papel restaura a equipe e lhes dá um merecido final feliz. Em 2010, Reed Richards, cansado com o rumo que a tecnologia e a ciência estavam tomando, cria a Fundação Futuro, onde reúne jovens geniais como Franklin e Valeria, além de vários outros personagens ligados à tecnologia, como o próprio Homem-Aranha. Em 2015, acontecem as Novas Guerras Secretas, onde ocorrem as incursões, e o Doutor Destino criou um novo mundo bélico, onde ele era o líder absoluto. Assim, Reed Richards enfrentou o Deus Destino. E com a derrota do vilão, o universo da Marvel foi refeito. E quem é o responsável por recriar esses mundos? É o quarteto, principalmente Reed e Franklin Richards, com a ajuda do Homem Molecular. Tocha Humana e o Coisa ficaram na Terra nessa época, mas o quarteto não existia mais, até que foram trazidos de volta em 2018. Em 2020, os quadrinhos fazem um leve retcon. Durante a origem do Quarteto Fantástico, eles viajaram com o foguete Marvel 1 até um planeta similar à Terra, o planeta Spire. Com o acontecimento da tempestade de raios cósmicos, a viagem de fato nunca aconteceu. Então em 2020, Reed cria um novo foguete, o Marvel 2. E assim, eles fazem essa viagem finalmente. Descobrindo então que a tempestade de raios cósmicos não foi um acaso, foi algo criado em Spire para evitar a aproximação dos seres da Terra, comprovando que Reed Richards nunca errou nos seus cálculos naquela viagem. Atualmente, em 2025, o mundo foi invadido por uma dimensão de vampiros, e quem salvou todos foi o Doutor Destino, se tornando assim o Mago Supremo da Terra. E agora o Quarteto Fantástico vive num mundo praticamente dominado pelo seu maior inimigo. Fora dos quadrinhos, o Quarteto Fantástico já apareceu em muitas animações próprias, inclusive, como a de 1967, em 1978 e em 2006. Além de várias outras animações como Avengers Earth's Mightiest Heroes. Nos jogos, eles já surgiram em vários, como por exemplo em Marvel Contest of Champions, Marvel Ultimate Alliance, Lego Marvel Super Heroes e mais atualmente em Marvel Rivals. E em live action, o Quarteto Fantástico já teve 3 encarnações. A primeira em 1994, num filme nunca oficialmente lançado. A segunda é de 2005, com 2 filmes lançados. A terceira é de 2015. E mais atualmente, o Quarteto Fantástico está recebendo uma nova encarnação no MCU, agora com o filme Quarteto Fantástico Primeiros Passos, de 2025. O Quarteto Fantástico se estabeleceu em Nova York desde o início, principalmente no edifício Baxter. Isso fez a interação com outros personagens uma constante nas suas histórias. Como por exemplo, numa das primeiras edições do Homem-Aranha, que queria fazer parte do grupo,
e meio que acabou conseguindo isso quando ingressou na Fundação Futuro. As criações de Reed Richards são inúmeras para o universo Marvel, desde uniformes que não rasgam até a tradutores universais. Por isso os heróis conseguem se comunicar com qualquer pessoa de qualquer país ou qualquer planeta. O quarteto é muito importante em outros universos também, como é o caso do universo Ultimate. Mais especificamente, Reed Richards Ultimate, que acabou se tornando um vilão conhecido como O Criador, que é inclusive o responsável pela nova recriação do universo Ultimate. Uma curiosidade é que a animação de 1978 não tinha a participação do Tocha Humana, para evitar de influenciar crianças a colocarem fogo no próprio corpo. Por isso ele foi substituído por um robozinho ajudante chamado Herbie. E foi só um ano depois que o personagem surgiu nos quadrinhos. E em 2025, ele tá ganhando a sua versão em live action. Os Quatro Fantásticos têm poderes extraordinários, sendo que cada um tem um tipo de poder secundário. Reed Richards tem um corpo elástico e por isso ultra resistente. Sue Storm fica invisível e pode também criar campos de força invisíveis. Johnny Storm transforma o seu corpo em chamas e por isso pode voar. Enquanto o corpo do Coisa o deixa totalmente resistente e ultra forte, mas lhe dá também um envelhecimento extremamente retardado. Mas os poderes são só uma das características do grupo, porque o grande foco das suas histórias é a sua personalidade e interação. Reed é um dos, se não o personagem mais inteligente da Marvel. Sue é forte e madura. Johnny é mais juvenil e brincalhão, enquanto Ben é trágico, mas usa o humor ao seu favor. Cada um com uma personalidade única, transformam o grupo não só numa equipe de super-heróis, os transformam numa família, com dilemas únicos, com problemas reais, interações reais e uma proximidade real com o leitor. E por tudo isso, a importância da equipe é imensa, não só para toda a Marvel, mas para tudo o que os quadrinhos são hoje em dia. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Quarteto Fantástico. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.